No vídeo de hoje nós vamos entender como é que a gente pode fazer uma renderização simples usando câmeras em pontos diferentes durante o processo de animação pela timeline. Eu vou usar a versão 2.93.6. Se o teu equipamento atender os requerimentos dessa versão, vocês podem lá baixar no site da Fundação Blender, instalar e usarem. Eu já gerei aqui um projeto que eu vou baixá-lo. Eu tenho aqui uma estátua que eu baixei com aquele addon Blender Kit e tem um chão que eu adicionei, criei o material e criei também uma imagem HDRI no plano de fundo que eu baixei também junto ao Blender Kit. Agora, se eu quiser ver essa cena pela visão renderizada, vocês vão notar que eu tenho os materiais aplicados fazendo a projeção aqui do nosso trabalho. Para eu ver pela vista de câmera, eu posso selecionar a câmera e clicar nesse ícone, que vai me permitir eu visualizar a cena a partir dela. Para sair da visualização, eu clico novamente e volto à área espacial. Bem, eu vou sair aqui para a vista sólida e vamos olhar essa cena por cima. Vou clicar aqui no gizmo no eixo Z. Eu vou usar o Shift D. Vou trazer essa câmera para cá e vou rotacionar essa câmera, utilizando para isso o RZ. Por que o Z? Porque o Z é o eixo que está apontando na minha direção. Vocês podem olhar aqui pelo gizmo, tá? Então, se eu der um RZ, eu rotaciono ela tendo como base o eixo que está em nossa direção. Então, eu vou colocar nesse ponto. E aqui, se eu movimentar em perspectiva, vocês vão ter duas câmeras aqui visualizando o projeto. Agora, como é que eu faço, Luciano, para mudar a visualização das câmeras? Bem, eu vou encostar o cursor aqui no canto superior direito, pressionar o botão esquerdo, puxar e gerar uma segunda janela. Ele cria uma janela idêntica. Só que nessa janela aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ativar o ponto de visualização a partir da câmera. Então vamos clicar nesse ícone. Notem que esse retângulo aqui, que representa o retângulo que é a lente da câmera, ele não está selecionado, apesar de que nós temos essa câmera aqui selecionada. Na verdade ele não está selecionado porque nós não estamos vendo por essa câmera. Nós estamos vendo por essa câmera que aqui está. Quando eu seleciono ela, veja que ela é quem está ativa aqui, ó. Como é que eu faço para mudar dessa câmera para essa câmera aqui no ponto de vista? Basta eu selecionar a segunda câmera e com o cursor nessa janela nós vamos usar o atalho Ctrl 0, aquele 0 do teclado que está à direita, tá, pessoal? Então essa segunda câmera aqui, selecionada, vai estar visualizando a cena desse ponto. Eu vou aproximar aqui e digamos que eu queira adicionar outra câmera aqui na nossa área. Então eu vou vir aqui em Add, Câmera. Vou ativar o Move e vou trazer essa câmera aqui para cima. Para eu olhar essa câmera aqui, para que ela aponte para baixo, eu vou precisar de um recurso aqui de zerar toda a rotação dela. Como é que eu faço? Eu vou usar a tecla N, eu abro esse menu que está à direita dessa janela, que é a barra direita da 3D View, clico em Item e aqui em Rotation, eu vou selecionar todos os três eixos e vou zerar aqui e ela aponta para baixo. Vou clicar o N. Agora, se eu quiser ver a partir dela, eu tenho que vir com o cursor nessa segunda janela e vou usar o Ctrl 0 para ver, ó, ela mudando para a terceira câmera. Então aqui é a primeira câmera, vou colocar o cursor aqui, vou usar o Ctrl 0 para ver através dela, vou selecionar essa câmera, com o cursor na segunda janela, vou usar o Ctrl 0 para ver a partir dela. E por último, vamos àquela que está lá em cima. Com o cursor na segunda janela, Ctrl 0, eu mudo para a vista dela. Como é que eu faço isso de forma prática aqui na timeline para fazer com que a renderização capte as câmeras a partir desses ângulos? Eu vou selecionar a partir desse ponto aqui a visualização da cena. Então aqui, no frame 1, com essa câmera selecionada, eu venho, clico em Marker e vou clicar em Bind, Camera to Markers. Clicando aqui, ele gera um ícone de uma câmera, isso quer dizer que a visualização vai começar a partir dessa primeira câmera com esse ângulo. Digamos que no frame 140, eu quero ver a cena a partir dessa outra câmera que está aqui. Então eu posso vir aqui em Marker, usar o Bind, ou então eu posso, com o cursor aqui em cima, usar o Ctrl B. Ele já gera de forma automática aqui embaixo, tá vendo? E a vista aqui passa a ser dessa segunda câmera. Eu quero a partir do frame 200
que a vista passe a ser a partir da câmera que está em cima. Eu seleciono ela e para poder marcar, eu posso vir aqui em Marker, clicar em Bind Camera to Markers, ou então aqui com o cursor na janela, no frame que está selecionado eu uso o atalho Ctrl B e eu passo a ter a terceira câmera. Agora se eu for ver a renderização da animação pela câmera, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai manter na câmera 1, câmera 2, câmera 3. Eu posso fazer uma dinâmica em cada câmera até substituí-las para fazer outras dinâmicas de movimento. Exemplo, na primeira câmera, é assim que eu estou enxergando a cena. Então, se eu quiser fazer uma animação com essa câmera, independente de ter o marcador aqui, eu posso simplesmente acionar aqui o Rotate. Aqui eu tenho os eixos, tá? E aqui nesse ponto inicial, que é o frame 1, eu vou manter a câmera visualizando como eu estou vendo aqui, ó, na segunda janela. Então, com o cursor na área, eu vou usar a tecla I e vou adicionar nela uma chave de rotação, já que eu só vou fazer rotação. Pronto. A chave foi acrescentada aqui no frame 1. Eu vou até o frame 110. No frame 110, eu vou encostar o cursor aqui, ó, na rotação Z, que é essa circunferência azul, pressionar o botão esquerdo e vou dar um movimento. Repare que lá se movimentou, tá vendo? Aqui eu quero fazer o seguinte, criar a segunda chave. Tecla I e vou usar Rotation. Agora vocês vão ver que eu tenho uma animação e um marcador na primeira câmera. De repente ela muda para a segunda câmera. Na segunda câmera eu vou selecionar ela, que é essa de cá. Veja que ela está ativa aqui. Eu vou fazer também uma animação. Aqui no frame 155 eu quero usar a posição da câmera nesse ponto. Então eu vou usar a tecla I, Rotation. E aqui em 195 eu vou fazer esse movimento pelo eixo Z. Trazer a movimentação do objeto até esse ponto. Aqui eu largo fixando e vou usar a tecla I para gerar a segunda chave dessa segunda câmera. Pronto. Agora notem que eu tenho a movimentação, a animação e o marcador. De repente ele vai para a segunda, tem uma animação também na segunda e digamos que eu queira aqui na terceira fazer um movimento com ela selecionada. Eu vou escolher esse ponto, tecla I, vou colocar aqui rotação e no frame 245 eu vou fazer, eu posso também abrir aqui, pessoal, ó, e usar quem? Vou usar a rotação em Z. Então eu venho aqui de levezinho, ó. Veja que eu estou movimentando lá também a cena por ela. E aqui eu posso tanto usar o I como aqui com o botão direito, e seria o keyframe, ele já faz de forma direta. Então as duas formas que nós temos. Então vamos ter uma renderização parecida com essa que vocês estão vendo. Aí vocês vão usar a criatividade para gerar uma quantidade de câmeras que vocês queiram para colocar em ângulos diferentes e filmar o seu projeto de acordo com os ângulos que vocês queiram. Tá? Eu vou só fechar essa janela que está aqui. E nós vamos aqui renderizar a cena. A renderização é simples. Nós vamos clicar em Render para definir o renderizador. Vou deixá-lo como IVE e vou usar um render aqui com amostragem de 12. Para ser mais rápido. Em Output eu vou definir qual é a resolução que eu quero no processo. Se eu fizer uma renderização dessa imagem aqui, ele renderiza só a imagem da nossa área de trabalho. Essa renderização, como vocês podem ver, ela gera aqui uma tela grande, né? Só que essa tela grande é representada por esse percentual aqui que eu defini na resolução de 1920 por 1080. Se eu diminuir isso aqui para 50, na hora que eu fizer o render, a tela vai ser menor. Veja que é uma tela menor. Se eu quiser diminuir mais ainda, 10%, fazendo o render novamente, ele faz uma tela bem menorzinha aqui, ó, na renderização. Eu costumo usar aqui sempre com 50%.
E a resolução que eu utilizo para fazer meus experimentos é 1280 por 720. O que ele está dizendo aqui é que eu estou fazendo 50% dessa resolução aqui que eu coloquei em cima. Então, se eu der um render, ele é mais rápido do que o anterior. Eu tenho aqui o processo prático. Mas isso aqui é a renderização de uma imagem. Para eu salvar essa imagem, eu posso vir aqui em Image, clicar em Save As, e aqui eu posso escolher o diretório onde eu queira gravar a imagem, colocar o nome aqui do objeto que eu quero aí, que é da imagem, e aqui definir o formato que eu quero para a imagem e salvar a imagem. Se eu quiser agora fazer a animação, aí sim eu vou ter que vir aqui no Output, definir de que frame a qual frame eu quero que a animação seja feita. Como eu estou usando 250 frames aqui nesse experimento, eu vou iniciar no frame 1 até o frame 250. Eu vou manter o frame rate aqui em 24 frames por segundo, que é a velocidade com que o quadro a quadro vai acontecer aqui. E aqui em Output eu vou definir, primeiro, o local para salvar a renderização do vídeo, e aqui eu vou definir o nome do vídeo. Eu vou botar aqui teste. Antes, porém, de você renderizar qualquer trabalho, é necessário que vocês salvem o arquivo de vocês, porque caso na renderização dê um bug, vocês não perdem o que vocês fizeram. Agora aqui em File Format eu vou ter que definir o formato de vídeo. Eu posso utilizar o PNG para ele criar uma diversidade de imagens PNG, que vai funcionar como uma sequência, mas eu posso também fazer a produção única de várias imagens em uma imagem apenas, que é um arquivo. Então, nessa coluna aqui eu tenho como fazer o vídeo direto. Então, eu sempre uso o AVJPEG, que me permite salvar as imagens sem som. Aqui definido, eu clico no RGB para ser colorido e Quality eu deixo em 100%. Com esse procedimento feito, para eu renderizar o que eu fiz aqui com as câmeras, eu venho em Render e clico em Render Animation. Posso usar o atalho Ctrl mais a tecla F12. Ele começa a fazer o quadro a quadro do nosso processo de renderização. Eu vou mostrar a vocês o que está acontecendo aqui, ó, frame a frame. Quando ele finalizar, eu volto para mostrar a vocês como ficou o vídeo. Vou dar um pause aqui. Notem que ele já está enquadrando a partir da última câmera, já estamos finalizando o render. Se eu clicar aqui, esse foi o último render que ele finalizou. Repare aqui, ó, frame 250. Agora, para ver o vídeo, eu posso ir lá onde eu salvei o vídeo, ou então vir aqui, ó, no render, clicar em View Animation e mandar executar o vídeo. Tá aí, ó, nossa cena sendo projetada através de 3 ângulos de câmera diferentes aqui no processo. Aí, com mais calma, com mais jeito, vocês colocam a câmera em movimento do jeito que vocês quiserem. Fica essa dica, bom proveito e até o próximo vídeo.